Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos de Teorema de Pitágoras, que foi visto no vídeo anterior, hoje nós vamos ver algumas aplicações desse Teorema de Pitágoras e a utilização do Teorema de Pitágoras em um cálculo de distâncias de pontos no plano cartesiano. Primeiro, essa aplicação do Teorema de Pitágoras, na verdade, ela só vai demonstrar duas fórmulas que já vai ser específica e aí a gente não vai precisar mais dessa aplicação. A primeira delas é para calcular a diagonal de um quadrado. Como mostra o exemplo abaixo, se eu pego em um quadrado e traço uma de suas diagonais, eu vou dividir esse quadrado em dois triângulos retângulos isósceles. Isósceles porque cada cateto vai medir L, esse L está relacionado com a medida do lado do quadrado, e a medida da diagonal vai ser exatamente a medida da diagonal vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, já que eu vou dividi-lo em dois triângulos retângulos. Então, eu vou separar, vou pegar um triângulo retângulo só e vou montar essa relação. A diagonal elevada ao quadrado é igual o lado elevado ao quadrado mais o lado elevado ao quadrado. E aí ele vai desenvolver todo esse cálculo algébrico, chegando no final que em um quadrado de lado L, a medida da diagonal é L raiz de 2. Então, toda vez que eu for calcular a diagonal de um quadrado, eu vou precisar aplicar esse teorema de Pitágoras para saber qual é ele? Não. Então, se a questão me traz lá um desenho, um exemplo. Se a questão me traz lá o desenho de um quadrado de lado 5. Qual é a diagonal do quadrado? 5 raiz de 2. Se a questão me traz um desenho de um quadrado de lado 7. Qual é a diagonal desse quadrado? 7 raiz de 2. Não precisa de cálculo para a diagonal do quadrado. A gente sabe de onde vem esse L raiz de 2. Esse L raiz de 2 vem da aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, é uma fórmula pronta. Assim como a fórmula, por exemplo, para poder calcular a área. Como é que eu calculo a área do quadrado? L ao quadrado. Pronto. Como é que eu vou calcular a diagonal do quadrado? L raiz de 2. Aí depois nós temos para calcular a altura de um triângulo equilátero. É a mesma coisa. Eu tenho a aplicação do Teorema de Pitágoras, mas ao desenvolver essa aplicação eu vou gerar uma fórmula, que será o seguinte. Se eu desenhar a altura do triângulo equilátero, eu vou dividir esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos, como mostra a figura aqui ao lado. Onde um cateto vai ser o próprio lado do triângulo equilátero, já que todos os lados são iguais. O outro cateto vai ser a metade desse lado. Na verdade, um cateto vai ser a hipotenusa. Um cateto vai ser a altura, esse H aqui de altura, cuidado para não confundir com hipotenusa. Um cateto vai ser a altura, que é o que a gente quer calcular. O outro cateto é a metade do lado e a hipotenusa é um dos lados do triângulo equilátero. Aí, montando aqui novamente essa relação, já que eu quero calcular o H, que é a altura, eu começo com a aplicação da soma dos catetos igual a hipotenusa, da soma dos catetos ao quadrado igual a hipotenusa elevada ao quadrado. Ele desenvolve toda essa fórmula e chega nessa fórmula simplificada, L raiz de 3 sobre 2. O que significa L raiz de 3 sobre 2? É a fórmula para calcular a altura do triângulo equilátero. Esse L é a medida do lado, já que ele é equilátero, todos os lados são iguais. Então, em um triângulo equilátero, se eu quiser calcular a sua altura, é só eu colocar a medida do lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Aí, um exemplo. Em um triângulo equilátero com um lado medindo 8. Qual a medida da sua altura? 8 raiz de 3 dividido por 2. Como 8 divide por 2, é só eu vou dividir o 8 dividido por 2, vai dar 4. Então, a altura é 4 raiz de 3. Em um triângulo equilátero que seu lado mede 5. Qual é a altura? 5 raiz de 3 sobre 2. Como 5 não divide exato por 2, deixa dessa maneira, 5 raiz de 3 sobre 2. Depois, nós temos a outra aplicação que eu falei com vocês, que é a distância entre dois pontos no plano cartesiano, que vai ser a aplicação também do Teorema de Pitágoras.
Isso daqui eu vou mostrar para vocês no papel, que aí fica mais fácil para vocês visualizarem melhor. Então, o que a gente viu até agora. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. A altura do triângulo. A altura do triângulo retângulo, L raiz de 3 sobre 2. Então, como vimos lá no livro, a aplicação do teorema de Pitágoras em algumas situações geométricas. A primeira situação nós vimos lá que foi a diagonal do quadrado, que eu não vou precisar fazer um cálculo. Quando eu quiser calcular a diagonal do quadrado, eu não preciso mais aplicar o teorema de Pitágoras. Eu sei que é só fazer L raiz de 2. E a altura do triângulo equilátero, que é da mesma maneira da diagonal do quadrado. Eu não preciso fazer o cálculo do teorema de Pitágoras mais. Se eu quiser saber qual é a diagonal do quadrado, L raiz de 2. Se eu quiser saber qual é a altura do triângulo, é só eu fazer com L raiz de 3 sobre 2. Outras aplicações, a gente vai utilizar o cálculo do teorema de Pitágoras. E um outro exemplo que tinha lá, que era em relação ao cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, é o mesmo que está lá no livro. E a questão, ela vai querer saber quanto é que mede de A até B. O que a questão quer saber, então? A questão, ela quer saber essa medida aqui, ó. Eu vou ligar o ponto A com o ponto B. Uma opção seria, eu posso pegar a régua e medir. Tá. Mas e se eu não tiver essa opção? Se eu não tiver nenhum instrumento disponível? O que a gente vai fazer? Aqui vai entrar também uma das aplicações do teorema de Pitágoras. Mas cadê o triângulo retângulo? Como é que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras aí? Eu vou fechar isso daqui transformando ele num triângulo retângulo. Como? Eu vou fazer isso daqui e isso daqui. Eu fechei isso daqui formando um triângulo retângulo e adicionando aqui um ponto C. Esse ponto C tem coordenadas x5, y1. E aí eu acrescentei um outro ponto. Observe que esse ponto, ele tem a coordenada x do ponto B e a coordenada y do ponto A. O que eu quero descobrir? A distância medida entre A e B. Esse A e B aqui é o quê? Vamos chamar de x. Esse A e B aqui é a hipotenusa. Então, eu tenho que esse daqui e esse aqui são catetos. E as medidas desses catetos? É só a gente observar pela localização deles. Esse cateto, ele vai do 1 até o 5. Como é que eu faço para saber a distância dele? O número maior menos o número menor. 5 menos 1, 4. Então, a distância dele é 4. Ele tem 4 centímetros. Cada espaçozinho desse aqui é 1 centímetro. 1, 2, 3, 4 centímetros. E esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai de que ponto até que ponto? Ele vai do ponto 1 até o ponto 4. Aí eu só vou fazer ao contrário. O maior menos o menor. 4 menos 1, 3. Então, a medida dele é 3. Pronto. Eu tenho aqui as medidas. É só aplicar agora as medidas do cateto. Quero determinar a medida da hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o que eu estou procurando. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Como a medida que eu estou procurando é a medida da hipotenusa, eu vou começar com essa hipotenusa. Então, para calcular essa medida, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 25
A operação inversa da potência é a raiz. A raiz quadrada de 25 é exata, 5. Então, a medida de ATB mede 5 centímetros. Eu vou colocar em centímetros porque o plano cartesiano está espaçado em centímetros. Então, eu tenho que essa distância de ATB é de 5 centímetros. Então, aqui é essa outra aplicação que a gente tem do Teorema de Pitágoras. Dentro dessa aplicação do Teorema de Pitágoras, eu tinha também um ponto médio de um segmento, que aqui eu não vou trabalhar com a ideia do Teorema de Pitágoras. Eu vou trabalhar com uma ideia mais simples do que os cálculos que o livro trouxe. Por isso que eu trouxe para mostrar no papel. O que a gente vai fazer para determinar o ponto médio? É a mesma coisa. Ponto médio do segmento. Qual é esse segmento? O segmento AB. Observe que é o mesmo de lá. É o mesmo plano cartesiano com os mesmos pontos e mesmas coordenadas do exemplo anterior. A gente já sabe que daqui até aqui mede 5 centímetros. Mas o que a questão quer saber é o ponto médio. O ponto médio onde divide 2,5 centímetros para cá e 2,5 centímetros para cá. Mas ele quer saber qual é a localização do ponto. Onde é esse ponto? Quais são as coordenadas? Qual é a abscissa? Qual é a ordenada dele? É isso que a questão quer saber. A gente vai prosseguir da mesma maneira que a gente fez lá. Eu vou fazer isso daqui e isso daqui para ficar mais fácil da gente entender o que eu vou fazer. Pronto. Aqui eu tenho as minhas abscissas. A abscissa é o valor de x. O que eu vou fazer? A gente calculou lá que essa medida aqui é 4. Ele começa do 1 e termina em 5. 5 menos 1, 4. Essa medida é 4. Se ele está me falando de ponto médio, eu vou calcular a metade disso daqui. Então, eu vou calcular x primeiro. Não, vou colocar a abscissa. Primeiro a gente vai calcular a abscissa. No caso, a abscissa, eu vou pegar a distância dela toda. Quando eu fecho, eu vou precisar fazer o triângulo retângulo, só não vou precisar aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu vou pegar a medida dela, que é 4. E vou dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, o meu ponto vai ser em 2. Se eu colocar o ponto em 2, é claro que não vai ter, vai estar no meio. Não, o meu ponto não vai ser 2. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar o 2 mais o lugar onde ele começa. Ela começa em qual ponto? No 1. Eu vou somar o 2 mais o valor de x aqui do ponto A. Onde é que o ponto A começa aqui, ó? O ponto A começa em 1. Então, eu vou fazer 2 mais 1, que é igual a 3. Então, isso significa que a minha abscissa vai ser 3. A abscissa do ponto médio vai ser 3. Achei a abscissa. Vai ser 3. Aí, lembrando, e se esse ponto começasse aqui no 4? Eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia pegar o tamanho desse cateto relacionado aqui às abscissas, dividir por 2 e somar 4. Eu vou sempre somar no ponto onde o meu ponto começa. E se ele começou aqui, o x começou aonde? No 1. Então, eu vou somar 1. Aí, depois eu tenho a ordenada. A mesma coisa para a ordenada. Eu vou pegar o tamanho. Nós já vimos que esse tamanho aqui ele vai de 1 até 4. 4 menos 1, 3. Então, eu vou pegar o tamanho desse cateto relacionado às ordenadas e dividir por 2. 3 dividido por 2, 1,5. E vou somar. Vou somar onde começa o y. O y também começa no 1. Aqui, ó. O y começa no 1. Esse ponto aqui, ó. Vamos relembrar quem é esse ponto? 5 e 1. Esse ponto aqui, ó, ele começa no 1. É onde começa o meu segmento. Meu segmento aqui começa no 1. Então, eu vou somar 1. 1,5 mais 1,
2,5. Então, a minha ordenada é em 2,5. A minha ordenada vai estar aqui, ó, entre 2 e 3. 2,5. Esse ponto 3 e 2,5 vai ser o ponto médio do meu segmento AB. Quando eu colocar aqui, ó, 3 e o 2,5. Tá vendo que ele pega exatamente em cima da reta verde? E isso daqui é a gente vai chamar de M. M significa o ponto médio de coordenadas 3 e 2,5. Então, eu sempre vou fazer dessa maneira. Resumindo, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o triângulo retângulo, mas eu não vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou desenhar o triângulo retângulo. Aí eu pego o lado que está paralelo ao eixo X para calcular as abscissas. Eu determino o tamanho dele, divido por 2, pego o resultado e somo com o número onde ele começou. Então, ele começa aqui e termina aqui. Então, eu somo com o número onde ele começou. Para determinar o ponto da ordenada, eu pego o cateto que está paralelo ao eixo Y, determino o tamanho dele, pego essa medida, divido por 2 e somo onde começa meu segmento. Meu segmento começa aqui no 1, então eu vou somar, lembrando, eu vou somar com 1, vou somar com 5. Eu vou somar com 1, porque é ordenada. Qual é a ordenada dele? 1. E aí a gente determina o ponto médio. Então, o que eu sei? Que o ponto médio vai ser em 3 e 2,5 e que a medida dele é 2,5 aqui, 2,5 aqui, porque a gente já tinha calculado que isso daqui tudo mede 5. Agora eu vou mostrar para vocês umas questões para vocês poderem resolver relacionado ao conteúdo que acabamos de ver. São 2 laudas de questão. A primeira lauda, vocês vão estar resolvendo essa aplicação do teorema de Pitágoras nessas figuras. Então, pausa nessa tela, copia as informações da figura e resolve. Dá uma pausazinha, resolve. E depois, vocês vão resolver essa daqui. Não apareceu aqui quais são as distâncias. O que vocês vão calcular. Então, pega aí o papel e anote. Acabou não aparecendo aqui as letras. Então, pega o papel e anote que eu vou falar todas as distâncias que vocês vão estar calculando. As distâncias que vocês vão estar calculando são distância de A até C, de A até D, de A até B, de C até D, de C até B e de D até B. Então, são 6 distâncias. Nessa questão, vocês vão pausar para calcular essas 6 distâncias. Repetindo, AC, AD, AB, CD, CB e DB. Então, eu tenho a outra lauda, que vocês já viram lá anteriormente, essa lauda também para poder pausar, resolver e volta para o vídeo para poder acompanhar as resoluções. Pronto, agora a gente vai para as questões que eu pedi vocês lá para resolver. A gente tinha duas laudas lá com questões. Essa primeira lauda era para aplicação em figuras. A minha primeira figura era um retângulo. L raiz de 2 é para quadrado. Para retângulo, eu preciso fazer o cálculo do teorema de Pitágoras. Eu não posso aplicar só o L raiz de 2, não. Então, eu quero calcular a diagonal. A diagonal, tanto do quadrado quanto do retângulo, é a hipotenusa. Então, como é que eu vou calcular isso daqui? Eu vou calcular aqui isso daqui, colocando aqui o cálculo, a D ao quadrado, que representa a diagonal e está no lugar de hipotenusa, é igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. E aí, nós vamos fazer esses cálculos aqui. Nós temos que D ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, 900, mais 20 ao quadrado,
400. E aí nós temos a soma agora. D ao quadrado é igual 900 mais 400, 1.300. Agora nós vamos calcular o valor de D. A raiz quadrada de 1.300. 1.300 não tem raiz exata. O que é que eu vou fazer quando... Lembrando, o que é que eu vou fazer quando o número não tem raiz exata? Eu vou fatorar para simplificar a raiz. Vou fatorar ele aqui do lado para a gente relembrar como é que faz. 1.300 dividido por... Como ele é um número impar, eu posso começar a dividir por 2, que vai dar 650. 650 ainda é um número par, que divide por 2, que vai dar 325. 325 é ímpar, não divide por 2. Somando aqui os algarismos vai dar 10, ele também não divide por 3. Então, a minha próxima divisão vai ser por 5. 325 dividido por 5, que vai dar 65. 65 ainda divide por 5, que vai dar 13. 13 é um número primo, só divide por ele mesmo. Então, o próprio 13 resta 1. Agrupando isso aqui de 2 em 2 vai ficar 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 13. Aí eu vou voltar com isso daqui para dentro da raiz. D é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 13. Eu vou cortar os que tem expoente 2. Cortei esses dois aqui. Eles vão sair da raiz 2 vezes 5, raiz de 13. Então, eu tenho que a diagonal do retângulo vai ser 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 13. Então, a minha resposta é em metros, né? 10 raiz de 13 metros. Quem parou aqui, ó, quem respondeu, conseguiu chegar até aqui, ó, 1.300, parou na metade, porque a gente ainda precisa simplificar. Resposta final, então, da diagonal desse quadrado, 10 raiz de 13. Confere o resultado de vocês se chegaram nesse resultado. A segunda figura era um triângulo equilátero. Mas a questão não disse que ele era equilátero. Não disse, mas eu tenho informações que me faz justificar isso. Quais? Esse lado mede 5 raiz de 3, esse lado mede 5 raiz de 3. Logo, ele é isósceles, dois lados iguais. Aqui, essa medida aqui divide ao meio. 5 raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3 sobre 2. Então, significa que isso aqui tudo é 5 raiz de 3. Se é um triângulo equilátero, eu não preciso aplicar o teorema de Pitágoras mais, porque ele já foi aplicado e ele trouxe-o como se fosse uma regra. A altura aqui vai ser igual a quanto? A altura é igual a 2 L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. É assim que eu vou calcular a altura de um triângulo equilátero. Mas quem é o L? 5 raiz de 3. É 5 raiz de 3 sobre 2? Não. Aqui ele só está dizendo que foi dividido ao meio para poder afirmar que é um triângulo equilátero. Então, o que eu vou fazer nessa altura? No lugar de L, eu vou colocar a medida dele, que é 5 raiz de 3 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Vou separar aqui as duas questões para me continuar o cálculo aqui na frente. Observe, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, a minha altura vai ser 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Eu vou trabalhar com o número dentro da raiz? Não, porque a raiz quadrada de 9 é uma raiz exata. Então, eu vou ter aqui que raiz quadrada de 9 é 3. Isso aqui dividido por 2. Então, a minha altura é 5 vezes 3, 15 sobre 2. Aqui, como não dá uma dízima, dá um decimal exato, eu posso optar por duas respostas. Pode ser 15 sobre 2 ou a altura é igual a 7,5.
Esse daqui eu posso deixar a resposta em forma de fração, porque já é uma fração simplificada, ou eu posso dividir e colocar a resposta em forma de decimal. Eu tenho essas duas opções para a resposta. E aí depois nós temos aqui o terceiro exemplo, a terceira pergunta do primeiro caso lá, da primeira lauda lá. Esse daqui não é um triângulo equilátero. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho dois catetos. É um triângulo retângulo com dois catetos. Eu tenho esse primeiro cateto e esse segundo cateto. O que é que a questão quer que eu calcule? Os valores de A e o valor desse segundo cateto. Para calcular os valores de A, eu vou trabalhar com o meu triângulo maior. Eu vou esquecer esse valor de X e vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. Eu quero descobrir os valores dos catetos, então eu vou começar pelos valores do cateto. Eu tenho aqui o cateto A ao quadrado, mais o outro cateto A ao quadrado é igual a essa hipotenusa, que é 10 raiz de 2 ao quadrado. E aí a gente vai resolver. Como as letras são iguais, eu tenho A ao quadrado mais A ao quadrado, que vai dar 2A ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, 100. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, corta isso aqui, sobra só o 2. Então, eu vou ficar como resultado 2A ao quadrado é igual a 100 vezes 2, 200. Observe que aqui agora eu tenho duas operações para transferir. A multiplicação que passa como divisão e a potenciação que passa como raiz. Lembrando, quem passa primeiro? Se fosse uma expressão numérica, primeiro eu fazia a potenciação. Como é o contrário, então primeiro eu vou passar a multiplicação, que vai passar dividindo. Então eu tenho que A ao quadrado é igual a 200 dividido por 2. Então, o valor de A é a raiz quadrada desse resultado. 200 dividido por 2, 100. 100 tem raiz exata. A raiz quadrada de 100, 10. Então, isso significa que o valor de A é igual a 10. Então, eu já achei as minhas primeiras letras. Esse A é igual a 10 e este A é igual a 10. Pronto. Agora eu vou calcular o valor de X. Para calcular o valor de X, eu vou utilizar esse triângulo aqui agora, ó. Aqui, ó. Onde X é a minha hipotenusa. Se X é a minha hipotenusa, o valor de A tá pronto. Se X é a minha hipotenusa, eu vou começar pelo X, então. Eu vou dizer que X ao quadrado é igual a soma dos catetos. Agora, cuidado, os catetos é 10 e 10 de novo? Não. Eu estou trabalhando agora com esse triângulo. Esse cateto aqui é A. Então, esse cateto aqui é 10. Então, X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais. E esse cateto aqui? Como é que eu vou achar a medida desse cateto? Ele todo é 10. Só que eu tirei esse pedacinho. Esse pedacinho era quanto? Era 3. Se tudo era 10 e eu tirei 3, sobrou quanto para esse pedaço aqui? 7. Então, esse cateto aqui vai ser 7. Aí eu vou ter 7 ao quadrado. E aí eu vou calcular o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100. 7 ao quadrado, 49. Então, eu tenho que X ao quadrado é igual a 149. Nesse caso aqui, o 149, quando eu colocar a raiz dele aqui, ele não vai ter raiz exata. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no da diagonal. Eu vou ter que fatorar o 149. Aí, a gente vem aqui, ó, 149. 149, ele é um número que não divide por 2, porque ele é um número ímpar.
Se ele é um número ímpar, eu vou tentar dividir por 3. Só que 149 não divide por 3 também não. Aí eu vou tentar dividir por 5, que também não vai dividir por 5, já que ele é um número, já que ele não termina em 5, ele não divide por 5. Aí eu vou tentar dividir por próximo número primo 7, ele também não divide por 7. O próximo número primo é 11. 149 também não divide por 11. Aí o próximo número primo, que é o 13. 149 não divide por 13. Quando eu divido 149 por 13, o resultado já vai dar 11. O que significa? 149 é um número primo. Se ele é um número primo, eu não consigo fatorar ele. Se eu não consigo fatorar, essa minha resposta aqui vai ter que ficar em forma de raiz. Então, eu achei as minhas duas respostas para a questão. O valor de A, que é igual a 10, e o valor de X, que é igual a raiz quadrada de 149. Então, essa questão tem essas duas respostas. Depois, nós tínhamos lá a questão lá da segunda aula, que trazia esse desenho aqui, de um plano cartesiano, escalado de 10 em 10, e pedia para determinar a medida de 6 segmentos. Aí eu fiz aqui, e aí a gente vai fazer de todos. Eu vou fazer cada um em um. Primeiro, nós vamos determinar a medida do segmento AC. Na ordem que estava lá. A medida do segmento AC, alguns a gente vai observar que não vai precisar de cálculo. A medida do segmento AC é essa daqui, ó, de A até C. É um segmento de linha reta. Se é um segmento de linha reta, é só eu observar de onde ele vai até onde ele vai. Ele começa aqui no X, ó, entre 0 e 10. Se é entre 0 e 10, ele começa no 5 e vai até o 20. É aquele cálculo que eu mostrei para vocês. O que eu vou fazer? 20 menos 5. 20 menos 5, 15. Então, a medida do segmento AC é 15 centímetros e não precisa de cálculo. Aí, confere se vocês conseguiram chegar nesse resultado. Depois, ele pedia lá a medida do segmento AD. Vamos fazer aqui agora a medida do segmento AD. Eu vou esquecer todas essas outras linhas e vou só fazer uma ligação de A até D. Pronto. Para poder fazer isso aqui, a gente vai precisar desenhar aqui o triângulo retângulo, que foi o que a gente viu lá. Primeiro eu vou demarcar os pontos. O ponto A, ele tá na abscissa 5, ordenada 10. O ponto D, ele tá entre 30 e 40, então ele tá em 35. A abscissa 35 e ordenada 25. Pronto. Então, eu quero essa distância de A até D. Nós vamos calcular agora é AD, a distância AD. Aí aqui a gente vai desenhar o triângulo retângulo. Ele vai estar aqui. Esse vai estar aqui. E esse cateto aqui. Aí a gente vai ter que lembrar quais são os pontos desse daqui. O ponto desse daqui, de X, onde é que ele está em X? Em X ele está no final aqui, ele está em 35. E em Y? Em Y ele está no início aqui, em 10. Pronto. Agora é só determinar os valores, as medidas de cada cateto e determinar o segmento AD, que nós vamos chamar de X. A medida de cada cateto aqui vai ser, esse daqui vai de 5 até 35. Começa no 5 e vai até o 35. 35 menos 5, 30. Então, esse cateto mede 30. E esse cateto? Esse cateto começa no 10 e vai até o 25. De 10 a 25. 25 menos 10, 15. Então, esse cateto mede 15. Pronto, agora eu consigo calcular aqui pelo teorema de Pitágoras, onde a minha hipotenusa, que eu chamei de x, vai ser x ao quadrado, que é igual a 30 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E aí é só a gente fazer os cálculos aí, onde
x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, 900. 15 ao quadrado, 225. Então, o meu x ao quadrado é igual à soma desses dois valores, que vai dar 1.125. 1.125. Então, o meu x é igual à raiz quadrada de 1.125. Eu tenho que extrair essa raiz quadrada aí, que não é uma raiz exata. Se não é raiz exata, eu vou ter que fatorar. Então, 1.125. Eu posso... Então, aqui, para a gente continuar aqui, vamos para fatorar o 1.125, eu posso dividir 1.125 por 3, que vai dar 375. O 375 ainda divide também por 3, que vai dar 125. 125 não divide por 3. Então, o próximo é dividir por 5, que vai dar 25. Aí eu divido por 5 novamente, que dá 5, e por 5, que vai dar 1. Agrupando aqui, eu vou ter 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 5. Aí, para a gente terminar o nosso cálculo aqui, simplificando aqui a raiz, eu vou ter que a raiz que x é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. O que tem expoente 2 eu vou cortar e vou tirar da raiz para simplificar. Eu já corto eles e eles já saem multiplicando. O que vai sair multiplicando? 3 vezes 5, que vai dar 15. 15 raiz de 5. Então, o resultado, o meu segmento AD mede 15 raiz de 5 centímetros. Então, eu já calculei AC e AD. Agora, nós vamos calcular o segmento AB. Aí, eu vou pegar aqui agora o segmento AB. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou esquecer os outros pontos e vou só ligar o segmento A ao segmento B. Vou fazer aqui com a caneta para não ficar muito distante. Pronto. Segmento A com segmento B. O que a gente precisa para poder calcular aqui? A gente precisa das ordenadas. O ponto A gente já colocou aqui, que a ordenada dele é 5, as coordenadas dele é 5 e 10. E do ponto B? O ponto B está depois dos 50 um pouquinho. Provavelmente, depois, óbvio que depois, como ele está de 10 em 10, depois vinha o 60. Então, como se ele estivesse entre 50 e 60. Então, o ponto B é abscisse 55 e a coordenada dele é a mesma do ponto D, entre 20 e 30. Então, é 25. Pronto. Agora, eu vou determinar aqui o desenho do triângulo retângulo para calcular esse aqui. Nós vamos chamar o segmento AB de Y. Então, eu tenho aqui, ficou um pouquinho torto, mas é só pra gente entender o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho aqui os catetos. Aí eu vou determinar a medida dos meus catetos. Esse cateto, ele vai do 5 até o 55, porque em X, ó, de 5 até 55. Então, a medida dele é 50. 55 menos 5, 50. Esse daqui, ele vai do 10 até o 25. Então, eu tenho 25 menos 10, 15. Esse cateto aqui é 15. E aí, nós vamos calcular agora o valor de Y sendo hipotenusa. Aí, nós vamos ter, para esse valor de Y sendo hipotenusa, vou dividir aqui. Aí, nós temos Y ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais
15 ao quadrado. E aí nós vamos resolver isso daqui. Aí nós temos y ao quadrado é igual a 50 ao quadrado, vai dar 2.500. Mais 15 ao quadrado, 225. Aí nós vamos ter que o valor de y ao quadrado vai ser a soma desses dois valores, que vai dar 2.725. O valor de y é a raiz quadrada desse número, 2.725. O 2.725 também não tem raiz quadrada exata. Aí, novamente, a gente vai utilizar do cálculo de fatoração, 2.725 para ser fatorado. 2.725, ele não vai dividir por 3. Então, como ele é um número terminado em 5, a gente começa a dividi-lo por 5. 2.725 dividido por 5 vai dar 545. Como termina em 5, pode ser dividido por 5 novamente, que vai dar 109. Aí agora a gente vai procurar um número que divida 109. Eu já sei que por 3, como eu já comecei pelo 5, vai a partir do 5. Aí eu vou tentar dividir ele por 7, já que ele não divide por 5. Que não divide, 109 não divide por 5, por 7. Então o próximo número primo é o 11. 109 também não divide por 11. Se eu for testando outros valores, não vai dividir, porque o 109 é o número primo. Então, eu vou pôr aqui que ele só vai dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Então, eu só tenho como agrupar aqui o 5 ao quadrado. Então, o valor de y vai ser a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 109. Tirando aqui, y, eu vou tirar o 5 de dentro da raiz, é igual a 5 raiz de 109. Então, o valor do segmento AB é 5 raiz de 109. Observe que aqui não está dando valores exatos, mas não significa que está errado, é exatamente essas medidas. Então, eu tenho aqui os 3 primeiros segmentos que a questão pediu: segmento AC, segmento AD e o segmento AB. Pronto. Aí ainda faltam outros 3 segmentos. Eu já fiz todos os segmentos com A: AC, AD e AB. O que é que nós vamos fazer agora? Agora eu vou fazer os meus segmentos com C. Eu vou determinar agora a medida do segmento CD. Segmento CD, esse aqui. Aí eu vou primeiro tirar as informações que eu tenho. Aí o segmento C, quais são as coordenadas do segmento C? Do ponto C, 20 em X, 10 em Y. Então é 20 e 10. As coordenadas do ponto D, ele está entre 30 e 40. Então vai ser o 35 em X e em Y, 25. Pronto. Como ele está assim, aqui agora a gente vai desenhar o... Vou colocar com outra cor para não misturar com o desenho da aula. Triângulo retângulo. E vou determinar agora a medida dos catetos. Esse daqui vai de 20 até 35. 35 menos 20, 15. Então, essa medida é 15. Essa medida aqui vai de 10 até 25. 25 menos 10, 15 também. Pronto. Então, os catetos são 15. Então, é só a gente calcular aqui agora o valor. Vamos colocar aqui de Z. Vamos chamar o segmento CD de Z. A gente já usou X e Y. Então, vamos ter que Z ao quadrado é igual 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Z ao quadrado é igual. 15 ao quadrado a gente já vinha usando nos outros. A gente já tinha feito esse cálculo de 15 ao quadrado, que é 225. Mais 15 ao quadrado, 225. Então, eu tenho que o valor de Z elevado ao quadrado é igual à soma desses dois
valores, que é igual a 450. Então, a medida de Z é a raiz quadrada de 450, que também não tem raiz exata. Então, novamente, nós vamos para a fatoração. 450 dividido por 2, que vai dar, já que ele é um número par, eu consigo dividir por 2, que vai dar 225. 225 eu posso dividir por 3, que vai dar 75. O 75 também divide por 3, que vai dar 25. O 25 só divide por 5, que dá 5. O 5 é número primo, por 5, que dá 1. Aqui eu vou agrupar 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Aqui eu estou fazendo um pouco mais rápido porque já é conteúdo passado. Só uma revisão mesmo. Aí a gente volta para cá para determinar o valor de Z. Z é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O 3 e o 5 vai sair da raiz, multiplicando 3 vezes 5, 15. Então, Z é igual a 15 raiz de 2. Quem a gente chamou de Z? A gente chamou de Z a medida CD. Então, o CD mede 15 raiz de 2. Pronto. Falta agora só outras duas medidas. Quais são essas outras duas medidas que está faltando? As outras duas medidas que está faltando é o CB e o DB. Agora a gente vai fazer o CB, que vai daqui até aqui. Aí a gente não pega outras medidas, ó. A gente vai fazer o segmento CB, que também vai precisar do teorema de Pitágoras. O segmento C, ele tem medida 20 e 10. Ele tem coordenadas 20 e 10. E o segmento B, ele tem medidas, que a gente já tinha colocado lá no outro, 55 e 25. Pronto. Agora é só a gente fechar aqui o triângulo retângulo nele e calcular. De C até B, qual é a medida de C até B? Ele começa em 20 e termina em 55. Então, a medida é 55 menos 20. Então, a medida é 35. E aqui, começa em 10, termina em 25. 25 menos 10, 15. Então, aqui a gente vai chamar de W. E aí, nós vamos calcular agora o segmento CB. O segmento CB, eu vou ter W ao quadrado é igual a 35 ao quadrado mais 15 ao quadrado. W ao quadrado é igual a 35 ao quadrado é 1125. 15 ao quadrado, 225. Então, o valor de W elevado ao quadrado é a soma desses dois valores, que é 1450. Então, o valor de W é a raiz quadrada de 1450. Que, novamente, nós vamos ter que fatorar o 1450. E aí, nós vamos fatorar. 1450 divide por 2, que vai dar 725. Aí, eu vou dividir o 725, como ele não divide por 2... eu vou dividir por 5, nem divide nem por 2, nem por 3. Então, eu vou dividir por 5, que vai dar 145. 145 também divide por 5, que vai dar 29. 29 não divide por 5. O próximo número primo é o 7. 29 não divide por 7. O próximo número primo é o, depois do 7, é o 11. 29 não divide por 11. Logo, 29 é o número primo. Se a gente for tentar, não vou conseguir divisão nenhuma. 29 é número primo, só divide por ele mesmo. Quando eu voltar isso daqui para dentro da raiz, veja o que vai acontecer. Vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado vezes 29. Então, eu vou ficar com dois números dentro da raiz. Então, o valor de W é
5 que vai sair, porque eu tinha expoente 2, raiz de 29 vezes 2, 58. Então, é 5 raiz de 58. Isso significa que o segmento CB mede 5 raiz de 58 centímetros. Pronto. E aí, por último, o último segmento que está faltando é o segmento DB. O segmento DB, deixa eu colocar aqui em preto para ficar mais fácil. É em linha reta. Como ele já é em linha reta, eu não preciso do teorema de Pitágoras. Para determinar o segmento DB, nós vamos ter aqui o D. O ponto D, quais são as coordenadas do ponto D? 35 e 25. As coordenadas do ponto B, 55 e 25. Como as coordenadas de y é igual, qual vai ser a distância de D até B? A diferença entre dos x. Ele começa em 35 e termina em 55. Então, é só fazer 55 menos 35, esse segmento aqui mede 20. Então, o segmento aqui mede 20 centímetros. Que foi a mesma coisa do segmento AC, que não precisou do cálculo do teorema de Pitágoras. E aí, a gente tem todos os resultados que a questão pediu. Conferem o resultado de vocês, vejam que vocês não fizeram correto, observe nos cálculos para poder não errar novamente. E isso é a nossa aula de aplicação do teorema de Pitágoras.